Aleluia. Abençoe ela. E abençoe a igreja que vai ouvir a nossa palavra. Essa oração que nós fazemos. No nome de Jesus. Amém, irmãos, paz, Senhor. Amém. Eu vou dar mais uma vez. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, nos colocamos na tua presença, Pai. Senhor Deus, que teu Espírito Santo, Senhor, esteja em liberdade, irmãos. Que o Senhor nos convencer do juízo do pecado e da justiça. Que o teu Espírito Santo, Senhor, livre os nossos olhos, o nosso discernimento, Pai. E tudo aquilo, Deus, que tem querido roubar a tua palavra no nosso coração, Deus, nós repreendemos em nome de Jesus. Deus, bem-vindo, Senhor. Eu creio que o Senhor estou operando, Deus, no nosso meio. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos. Amém, glória a Deus. Irmãos, essa semana foi organizada, eu dei a oportunidade de estar compartilhando com os irmãos. Até alguns minutos atrás eu não tinha certeza ainda do que eu ia ministrar. Eu tinha alguma coisa assim, né? O Senhor me trouxe algo, mas a gente fica sempre naquela dúvida se é o Senhor. E aí Deus usou, desde hoje à tarde, algumas situações para confirmar. Mas como a gente, né, é muito teimoso, aí vem o irmão e fala a palavra, vem o seu anel e começa a falar também, Deus só confirmando. Então, assim, anteontem fez 12 anos que eu me converti ao Senhor, né? Que Cristo me resgatou, foi no aniversário. 12 anos só, viu, irmãos? Estou uma jovem. E algum tempo atrás, eu comecei a dar meu testemunho aqui para os jovens, né? Na hora quando a gente está missão de jovens, e eu me lembrei que eu nunca dei meu testemunho. Eu nunca contei meu testemunho de conversão. E um certo dia, a gente aqui, eu contei só uma parte, comecei a contar um pouquinho do meu testemunho. E um dia o pastor falou assim: você tem que contar, né, seu testemunho, mas a gente, irmãos, durante os 12 anos, realmente eu nunca tive isso, contar o testemunho. É importante a gente contar o testemunho da gente, né? De onde Deus nos resgatou. Só que eu sempre achei assim que o meu testemunho, irmãos, não era nada de muito extraordinário. Eu sempre tive em mente que, não, tem pessoas com um testemunho melhor, tem gente que a gente vê realmente de onde Deus tirou. E o meu testemunho eu sempre achei assim, uma coisa muito simplória, gente. Porque quem me conhece há mais tempo, né, que convive comigo, sabe assim, eu não fui criada no Evangelho, né? Família de tradição católica. E quando eu tinha 15 anos, a minha irmã foi a primeira a se converter na minha casa. Ela e uma tia minha, tia Dani, todo mundo conhece, né? Através aqui dos irmãos da comunidade da Bíblia, que eram os ricos, né? Os ricos de Cristo. Então, naquele momento, minha irmã começou a evangelizar em casa, né? A Thalita estava assim no primeiro amor, então qualquer oportunidade que ela tinha, ela me arrastava para o canto e conversava, né? Não, porque Jesus eu sempre achei assim, meu Deus, minha irmã ficou louca. Lá em casa o pensamento era esse. Só que Deus vai trabalhando no nosso coração, né? Eu até então nunca tinha ido a um culto, nunca tinha acompanhado ela, mas eu sempre gostei de ouvir louvor. Então ela punha lá diante do trono para tocar, enquanto ele falava, eu cantava mais alto que a Ana Paula Valadão. Eu ia lá e cantava, e sempre gostei das músicas. E aquilo começou a mexer comigo. Só que o Senhor é um processo na nossa vida, né? O resgate, quando o Senhor começa a nos resgatar, é um processo, não é da noite para o dia, né? E ali com os meus 15 anos, a minha irmã frequentando na comunidade, eu sempre gostei de louvor, Deus começou a falar no meu coração, porém eu nunca tinha dado um passo, né, de vir a algum culto, ou só escutava a Thalita. E quando eu estava no meu último ano de ensino
Eu lembro que no final do ano teve uma missa. Eles sempre fazem uma missa assim no final do ano. E reunia os alunos, a gente ficava no pátio. E aí era celebrar a missa. E eu lá sentada, escutando a missa, só que né, já me lembrando das palavras que a Thalita sempre me falou, a minha tia ali, e os louvores, aquela coisa no meu coração. Eu estava sentada numa das últimas cadeiras, assim, com uma amiga minha. E aí eu lembro que eles colocaram assim uma imagem de Cristo, crucificado, né? Lá e o padre celebrando a missa. E eu lembro que dentro de mim, meu coração começou a queimar muito, e parecia assim. Eu estava quase levantando e falando com o padre, moço, essa imagem está errada, agora, nem conhecimento da palavra eu tinha. E aquilo começou a queimar meu coração, assim, eu comecei a chorar no meio da celebração da missa. Eu falei, gente, um negócio estranho. E aí eu ouvi uma voz bem audível, assim, como o João fala, uma voz de muitas águas, falou no meu coração assim, olha, eu não estou ali, eu estou vivo. Quando falou isso comigo, eu olhei para minha amiga e falei assim, Flávia, você escutou isso? A Flávia já estava muito concentrada na missa e falou assim, o que está a missa? Você escutou essa voz? Você escutou o que? Não, o que foi? Eu já estava chorando, eu falei assim, por que você está chorando? O que está acontecendo? Você está passando mal? Aí eu virei, peguei assim na mão dela assim, Flávia, Cristo não está ali, ele está vivo. E aquilo, e a partir daí, irmãos, aquilo, e ela começou a chorar também, mas ela não entendia nada, nem eu entendia nada, só que eu nunca contei isso para ninguém. Eu nunca contei essa experiência que eu escutei o Senhor falar, eu estou vivo. E ali os anos foram se passando, até que em 2019, eu finalmente tinha um culto. A Thalita me convidou, assim, tinha acabado o trabalho ali na comunidade, eles tinham fechado por um tempo, e o pastor de lá, o Lucas, falou assim, olha irmãos, enquanto a gente não tiver trabalho aqui, vocês vão na assembleia, para vocês não ficarem sem congregar. E um dia a Thalita vai e me chama, e fala assim, Thaís, vamos lá no culto? Vamos, só para você ver como é que é. E eu já, por mais que eu lembrasse da experiência, a gente tem aquela resistência, né irmãos? O diabo, a nossa carne, sempre tem aquela resistência de não, o que eu vou fazer lá? E querendo ou não, irmãos, a gente cria um preconceito das coisas. Eu tinha uma certa imagem do cristão, principalmente o cristão da Assembleia. Aí eu falei, tá, mas eu posso ir de calça? Eu acho que pode ser visitante, e eu vim. Aí eu lembro que o pastor estava pregando um culto de ceia, eu não entendi o que era aquilo, os irmãos ceando. E aí eu lembro que a passagem que ele pregou foi João 13, a partir do versículo 26, se não me engano, onde João, ele encosta assim, o peito de Jesus e pergunta, sou eu que vou te trair? Aquilo ali, irmão, é o que eu falo, não precisou de uma palavra muito extraordinária, não precisou de eu ver bola de fogo, não precisou, o pastor só falou isso, ministrando. E na minha mente, assim, o Espírito Santo falou, eu perguntei, será que eu posso ter esse tipo de intimidade com o Senhor? De me inclinar no peito de Jesus e ouvir dele, o coração dele? Aquilo ali me convenceu na hora, de que era Jesus que eu queria. E aí, quando no final do culto ele perguntou, alguém quer aceitar o Senhor? Quando eu vi, eu já estava aqui. Eu lembro que a filha da Dona Rosa, a Gleita, estava aqui. A Thalita nem viu a hora que eu levantei. Quando ela abriu os olhos, é que ela viu que eu estava aqui na frente. Tinha amigo. E aí eu já estava aqui. E falei, gente, é isso. É esse Jesus. Foi ele que falou comigo alguns anos atrás que estava vivo. E é ele que eu quero. Mas como eu ia dizendo, os irmãos, eu comecei a frequentar, logo começou ali na comunidade de novo. E eu comecei a frequentar assiduamente os cultos. E ali eu me interessei, né? Foi uma fome, uma sede, assim, que eu só queria saber daquilo, de Jesus, da palavra. E como eu disse, eu nunca achei que o meu testemunho fosse muito interessante. Por quê? Como eu disse, eu vim de família católica e tudo, e por uma criação bem rígida, quem não sei se muitos aqui conhecem melhor, por uma criação rígida. Então assim, eu nunca fui uma filha desobediente, eu nunca bebi, eu nunca fui de festa, eu nunca fui de badalação.
Nós, lá em casa, a última palavra sempre era dos meus pais, nós nunca contestamos a palavra final dos nossos pais. Até hoje, né, meu irmão mais velho tem 37 anos, até hoje que minha mãe fala, ele acata. E aparentemente, olhando assim, eu não tinha muita coisa que se salva. Porque, como eu falei, tem pessoas que estão testemunhando comigo, né? Falam, Deus me resgatou das drogas, Deus me resgatou da prostituição, Deus me resgatou de alguma coisa. E eu achava assim, gente, mas o que Deus me resgatou? Eu não tinha, né? Eu pensava, eu não tenho muito testemunho, muito. Só que aí, Deus é misericordioso e Ele vai nos convencendo do juízo, do pecado e da justiça, como eu disse. E os irmãos abram lá em Romanos 3, 23. Pois todos pecaram, todos fracassaram e estão afastados da glória de Deus. No entanto, Deus nos declara, agora justificados das ofensas que lhe fizemos, através da redenção que há em Cristo Jesus, aquele que em sua graça tira os nossos pecados gratuitamente. Amém? Então o Senhor ele começou a me mostrar do que eu fui resgatado. E talvez, irmãos, no pior lugar do mundo, que é nós mesmos, perdido em mim mesmo. Jesus, ele veio para que a gente fosse resgatado de nós mesmos. Porque de nós mesmos, como eu falei, apesar de eu ter sido uma filha obediente, apesar de eu não ter feito grandes atos de aqueles pecados que todo mundo vê publicamente, mas o meu coração, eu entendi que ele é mau. O meu coração, ele não produz coisas boas. Eu preciso de um Salvador. Todo ser humano ele tem que ser convencido de que ele precisa de um resgatador. Ele precisa de Jesus. Porque sem o sangue de Cristo para redimir os nossos pecados, não tem como a gente se chegar a Deus. Não tem como a gente voltar para casa. Porque o crente ele não vai para o céu, ele volta para casa. Porque nós somos criados no céu, viemos para cá, nos degeneramos, mas nós vamos seguir um caminho de volta. E o crente, né, o crente é um ser humano sem Cristo, não tem como. E a humanidade ela precisa ser convencida de que ela precisa de um Salvador. E muitas vezes, como eu falei, a gente, por não ter feito grandes coisas, né, assim, pecaminosas, a gente se acha melhor. A gente pode cair no orgulho de achar assim, não, mas eu nunca me prostituí, mas eu nunca bebi, mas eu nunca tive o vício das drogas, mas porém, o meu coração, ele é mau. E a minha carne, ela precisa de redenção. E essa redenção só vem através de Cristo. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não é um caminho que leva a Deus, ele é o caminho. Ele não é uma das verdades que o mundo prega, ele é a verdade. Né? E ele é a vida. Nele a gente consegue a vida eterna, a vida plena. Né? E Cristo ele precisou me convencer dessas coisas, abrir meus olhos para essas coisas. Olha, não é porque você nunca se perdeu no álcool, se perdeu na vida, como o povo fala, se perdeu nas drogas, que eu não precisava de um Salvador, que eu era melhor que o meu irmão que teve esse problema. Né? E ele vem com essa graça nos convencendo. Porque, irmãos, se a gente ler lá em Gálatas, o que a nossa carne ela produz, a gente vai ver que como a gente precisa de um Salvador, como a gente precisa ser resgatado, porque, como eu disse, a gente às vezes olha só o que está aparente, mas o que está no coração só Deus conhece. Então Ele sabe daquilo que eu sou capaz. Desde que o homem pecou lá no Éden, nós temos um potencial de fazer coisas terríveis. Terríveis. Às vezes a gente olha assim, um pedófilo, a gente pensa, eu nunca faria aquilo, faria sim. Porque a sua carne é podre, porque a gente não presta, porque sem Cristo a gente mata, a gente rouba, a gente mente, a gente dissimula, a gente faz coisas terríveis, né? E
o Senhor, ele tem essa misericórdia de nos resgatar. Lá em Romanos, no capítulo 5, ele vai falar que quando a gente ainda estava lá mortos no pecado, ele morreu por nós. Ainda que alguém morresse por alguém justo, que é difícil, imagine morrer por um bando de pecador. Né? Ele vai lá, morre e nos resgata. E isso é maravilhoso. E isso eu preciso me lembrar disso todo dia, como o irmão falou, que Deus ele joga os nossos pecados, não mata o esquecimento, mas às vezes é bom a gente lembrar de onde o Senhor nos tirou, para que a gente não volte, para que a gente também valorize a obra redentora do Senhor nas nossas vidas. Né? Então essa semana, e agora me lembrando, que, como eu disse, apesar do meu testemunho eu achar que é simplório, mas o Senhor me tirou de uma fila de condenação, onde toda a humanidade está. Aqueles que ainda não tiveram os olhos abertos, aqueles que ainda não receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador, toda a humanidade caminha nessa fila da condenação. E um dia, se Cristo não resgatar, um dia eles irão encontrar com uma das piores coisas que a Bíblia diz, que é com a ira do Senhor. Né? E aí eu ficava pensando, como que Deus me resgatou, a maneira, o processo todo como Deus nos resgata, irmãos, e é muito lindo como Ele vai insistindo na nossa vida. Ele vai insistindo, o Espírito Santo, Ele vem, nos mostra uma coisa, bate lá na portinha do coração, tenta nos convencer do pecado, mas muitas vezes a gente endurece o coração. Olha, eu levei de 2005 até 2009, imagina 4 anos o Senhor trabalhando na minha vida. Eu escutava a palavra, eu escutava o louvor, tive essa experiência audível da voz do Senhor falar que Ele estava vivo, mas o nosso pecado, a nossa carne, e o diabo, ele sempre quer nos roubar de Deus. Ele sempre quer desviar os nossos ouvidos, os nossos olhos daquilo que é eterno. Ele sempre quer nos desviar de Cristo. Mas pela misericórdia do Senhor, um dia, uma palavra só bastou para que eu cresça. Então isso é muito lindo, irmãos, porque o pastor fala que a gente não precisa vir com muitas coisas mirabolantes aqui em cima. Basta eu ler o que está aqui, e se o Espírito Santo ministrar no coração dos irmãos, ele já nos convence, ele já abre os nossos olhos. E a obra redentora de Cristo é muito linda. Então a gente vem aqui a cada culto após culto, para a gente aprender desse Jesus, ter intimidade com esse Jesus, saber que ele nos redime, que Ele nos resgata. E uma vez que os meus olhos foram abertos e que o Senhor me resgatou e resgatou os irmãos, assim nós temos que ser testemunhas, temos que ser como cartas vivas. Paulo fala que nós somos cartas vivas para as outras pessoas, porque muitas vezes as pessoas estão perdidas, elas ainda não sabem o caminho que elas têm que seguir, e nós somos esse indicador do caminho. Porque nós já fomos resgatados, nossos olhos já foram abertos, então a gente sabe para onde está voltando. E os que estão lá fora ainda não sabem. Jesus ele olhava para a multidão, se compadecia dela, porque falava assim: são ovelhas sem pastor. E hoje em dia, cada um de nós, a gente tem essa função de pastorear as ovelhas da multidão, porque elas também não sabem para onde estão indo, mas nós sabemos. Então há um peso também em cada um de nós de resgatar e pastorear aqueles que estão lá fora, porque uma vez Cristo nos encontrou, usou alguém, um irmão foi usado, então chegou a nossa vez. E eu queria compartilhar também lá em Efésios capítulo 2. Glória a Deus, aleluia. Vai falando. Glória a Deus, aleluia. Passa a mão, papai. Amém? Fala assim: antigamente vocês estavam mortos por causa dos seus pecados, seguiam a multidão e eram iguais a todos os outros, cheios de pecado e obedientes à ordem deste mundo e ao poderoso príncipe do poder do ar, que está operando agora mesmo no coração daqueles que vivem em desobediência ao Senhor.
Todos nós costumávamos viver entre eles, manifestando pelas nossas vidas o mal que havia dentro de nós, e fazendo todas as coisas ruins para as quais as nossas paixões ou os nossos maus pensamentos pudessem nos arrastar. Estávamos debaixo da ira de Deus, tal como todos os demais. Deus, porém, é tão rico em misericórdia, Ele nos amou tanto que, embora estivéssemos espiritualmente mortos e condenados pelos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Somente pela graça imerecida é que nós fomos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos assentou com Ele nas regiões celestiais. E agora Deus pode nos mostrar nas eras vindouras a incomparável riqueza de sua graça, que é revelada em tudo quanto Ele fez por nós, por intermédio de Jesus Cristo. Pois é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé em Cristo. Isso não vem de vocês mesmos, é uma dádiva de Deus. A salvação não é uma recompensa pelo bem que fazemos, portanto, nenhum de nós tem mérito. Foi o próprio Deus que fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova na parte de Cristo Jesus, para que realizássemos as boas obras que Ele planejou para nós há muito tempo atrás. Nunca se esqueçam de que antigamente vocês eram gentios e de que eram chamados de incircuncisos pelos que se chamam circuncisos, feito no corpo por mãos humanas. Lembre-se que naqueles dias vocês estavam vivendo completamente afastados de Cristo. Eram inimigos da comunidade de Israel e não tinham parte nas alianças que eram baseadas nas promessas de Deus. Vocês estavam sem Deus e sem esperança no mundo. Agora, porém, vocês pertencem a Cristo Jesus. E ainda que antigamente estivessem muito longe de Deus, agora foram trazidos para muito perto dele por causa daquilo que Jesus Cristo fez por vocês com o seu sangue. Porque o próprio Cristo é a nossa paz. Ele fez paz entre nós, os judeus, e vocês, os gentios, fazendo de todos nós uma só família, derrubando a muralha de desprezo que nos separava. Ele acabou em seu corpo com a lei, juntamente com os mandamentos, na forma de ordenanças. Ele tomou os dois grupos que se opunham e os fez parte dele mesmo, e formou um só corpo, e finalmente houve paz. Como membros do mesmo corpo, desapareceu o rancor que tínhamos um contra o outro, pois ambos fomos reconciliados com Deus, e assim, finalmente, a inimizade se acabou na cruz. E Ele trouxe este evangelho da paz a vocês que estavam tão longe, e a nós que estávamos perto. Agora, todos nós, quer sejamos judeus, quer sejamos gentios, por causa daquilo que Cristo fez por nós, temos acesso ao Pai pelo poder de um só Espírito. Agora, vocês já não são mais estranhos a Deus, nem forasteiros, mas sim membros da própria família de Deus e cidadãos que pertencem ao povo dele. Vejam o alicerce sobre o qual vocês se encontram, os apóstolos e os profetas, e a pedra de esquina do edifício é o próprio Jesus Cristo. Nós, os que cremos, somos cuidadosamente colocados juntamente com Cristo como parte de um templo dedicado a Deus, que está em constante crescimento. E vocês também são unidos a Ele e uns aos outros pelo Espírito e fazem parte dessa morada de Deus. Amém, irmãos? Então, essa é a obra do Senhor nas nossas vidas. Que Paulo falando aos Efésios, ele explica para os Efésios: olha, vocês estavam mortos nos seus pecados, vocês eram inimigos de Deus. Nós éramos inimigos da cruz, Se procurasse em nós alguma coisa de boa, não ia achar, Como eu falei lá em Gálatas, explica o que a nossa carne produz. E no momento oportuno, como diz lá em Romanos, Cristo morreu por nós, para que a gente fizesse parte dessa grande família de Deus. Lá no Éden, a gente vê o Senhor criando o homem, criando Eva. E ali a gente vê um propósito de Deus em criar uma família, uma grande família com muitos filhos. E hoje somos nós. Mas para que a gente fosse reconciliado com Deus, porque depois do pecado houve aquela ruptura do homem com Deus, Cristo vem, morre, paga o preço ali na cruz,
para que a gente hoje pudesse ter paz com Deus. Né? Então, mesmo eu não fazendo coisas grandes aos olhos dos homens, eu era inimigo de Deus, pelo simples fato de eu ainda não ter recebido o Filho dele como meu Salvador, por eu ainda não ter sido redimida dos meus pecados, que eu herdei lá de Adão, e a minha natureza não ser redimida, eu era inimiga de Deus, inimiga da cruz. Né? Por mais que a gente tente produzir boas obras com a nossa carnalidade, né? O ser humano ele ainda tem traços de bondade, porque ainda ficou a imagodeio do Senhor em cada um, porém é deturpado. Né? Se a gente for olhar bem no nosso coração, a gente vai ver que todo ato de bondade, às vezes, tem um egoísmo por trás, um orgulho por trás. Porque o ser humano, como eu falei, se ele não tiver um espelho de Cristo para te mostrar ali o que está realmente no seu coração, a gente se perde nós mesmos. Né? Então, eu fui resgatada de mim mesmo, da minha natureza caída, da minha natureza pecaminosa. Né? E é sempre bom a gente estar lembrando de onde o Senhor nos tirou. E ele vai falar uma coisa maravilhosa, que fala assim, ó, é pela graça que vocês são salvos mediante a fé em Cristo. Isso não vem de vocês mesmos, é uma dádiva de Deus. Então, até a fé que a gente crê em Cristo, irmãos, aí é que dá. Se Cristo não tivesse aos poucos me convencido, se o Espírito Santo não tivesse gerado em mim essa fé, para eu ter meus olhos abertos e ver que eu precisava de um Redentor, talvez eu não estaria aqui hoje, né? Eu não estaria aqui dando esse testemunho. E assim é cada um de nós. A graça de Deus, ela já está, mas é de Deus, a salvação é de graça. Porém, ela custou um alto preço, né? Que foi o sangue de Cristo derramado na cruz. E a salvação não é uma recompensa pelo bem que fazemos. Portanto, nenhum de nós tem mérito nisso. Então, o ser humano, ele não pode produzir a própria salvação. Não é o tanto que eu oro, não é o tanto que eu jejuo, não é o tanto que eu, às vezes, dou, né? Sei lá, quero fazer boas obras, não é cesta básica, não é isso, irmãos. É Cristo, é a obra de Cristo. Foi o simples fato de lá no Éden, Deus olhar, ver lá a situação do homem, pensar, quem enviarei? E Jesus fala, envia-me a mim, eu irei por eles, eu vou lá resgatar a sua criação, os meus irmãos, eu vou lá trazer eles de volta para o caminho. Então foi essa atitude de Jesus, é graças a ela que hoje nós estamos nesse caminho, um caminho estreito, um caminho que a gente vai ter que lutar muito para permanecer nele, a gente vai ter que negar a nós mesmos, nós vamos ter que tomar a nossa cruz, crucificar o nosso eu todos os dias, né? Morrer desse mundo, como a palavra fala, e ressuscitar com Cristo, para a gente voltar para casa. E como foi falado aqui, né? Que um dia nós iremos encontrar com o Senhor. E para que a gente se encontre com Ele, a gente tem que passar por esse processo, né? A nossa salvação, Paulo fala que ela tem que ser desenvolvida no processo de santificação. Então é isso, todos os dias se santificar, todos os dias nos separar desse mundo. Pedir ao Senhor mesmo que nos mostre aquilo que realmente está no nosso coração, né? Porque Ele é enganoso. O nosso coração, a palavra fala que ele é cheio de loucuras, ele só produz loucuras, lá em Eclesiastes fala. E se a gente se deixar levar pelas loucuras do nosso coração, ainda que às vezes tentando fazer o bem, né, nós nos perdemos do caminho, a gente sai do caminho. E só existe um caminho para o Senhor. Amém? E é isso que eu queria compartilhar com os irmãos, né? Que o Espírito Santo vai edificar cada um, irmãos, né? Como eu falei, eu precisava dar meu testemunho, né? Porque eu nunca tinha falado. E igual eu falei, não é um testemunho assim, mas foi algo que impactou minha vida. E hoje o Senhor veio me lembrando o Senhor, Ele me resgatou de mim mesmo. Então que o Senhor possa resgatar cada um de nós, irmãos, todos os dias. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Todo testemunho, todo testemunho, ele é muito
importante. E a irmã, ela foi muito feliz que ela falou assim que, como nós também estávamos já numa lista, uma fila, né, de condenação. E através de Jesus, nós saímos dessa lista. Glória a Deus. Para sermos um dia um cidadão do céu. Vamos orar então, gente? Vamos